Oiê, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aimee e esse aqui é o podcast A Palavra do Evangelho. Ele foi criado, ele foi iniciado com o objetivo de aproximar mais de Jesus, de fazer com que você conheça a Ele e o faça conhecido. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de algo muito essencial na nossa caminhada cristã e que muitas vezes nós não temos vivido isso da maneira que nós devemos viver. Isso é o perdão. Então, vamos já começar a falar a respeito desse assunto. E algo que eu já quero começar refletindo a respeito é: qual é a necessidade de nós perdoarmos um irmão, uma irmã? Qual é a necessidade de nós perdoarmos o outro? Por que nós fazemos isso? Por que se fala tanto? Por que Jesus falou tanto sobre isso? E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que nós só conseguimos perdoar porque um dia fomos perdoados. Houve um que perdoou os nossos pecados, que nos limpou das nossas maldades, das nossas iniquidades, de tudo de mal que nós fazíamos. Ele olhou para nós, ele estendeu a mão de misericórdia. Ele desceu aqui à terra e morreu por amor a mim, por amor a você. E a morte de cruz que Jesus sofreu aqui foi realmente um ato de amor e também para mostrar o perdão que Ele nos dá. Nós não merecíamos, nós não somos dignos do perdão que Ele nos deu naquela cruz. Mas se nós tivermos fé em Cristo, nesse ato tão poderoso que foi a morte dele na cruz, nós seremos perdoados. Então nós perdoamos porque fomos perdoados. E eu quero trazer aqui alguns exemplos, algumas passagens que falam a respeito de perdão. Ambas foram Jesus quem citou. A primeira está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, 14 e 15. A outra passagem também está no mesmo livro de Mateus, só que está no capítulo 18 e vai do versículo 23 ao 35. E diz assim a primeira passagem. No capítulo 6, no versículo 12, diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E no versículo 14 e 15 diz assim: porque, se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, o que Jesus está querendo dizer? Primeiro, o versículo, é uma parte da oração que ele ensina aos discípulos como nós devemos orar. E essa oração, a gente chama de oração do Pai Nosso, não é uma oração em que a gente repete, por meio da repetição, que nós iremos conseguir viver isso ou aplicar isso nas nossas vidas. Mas realmente pelo contexto, pelo conceito que Jesus está falando aqui. E nesse versículo em específico, Jesus está falando: perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então é assim que Jesus está nos ensinando a orar a respeito do perdão. Então ele está dizendo, é para nós dizermos a Deus: perdoa as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então, primeiro, que nós venhamos olhar para o nosso pecado. Ele fala: perdoa as nossas ofensas. Então, que nós venhamos olhar as nossas ofensas, que nós venhamos olhar os nossos erros perante o Senhor, que nós venhamos olhar as nossas maldades e iniquidades e o quanto que nós temos errado com Deus, para que daí nós venhamos olhar para o pecado do outro e daí sim decidir perdoar. Porque quando a gente olha primeiro para a nossa situação, para a nossa
pro jeito que a gente se encontra, a gente vê que muitas vezes a gente não tá perdoando o nosso próximo, que fez algo tão pequeno, tão mínimo, comparado ao nosso erro, ao nosso pecado diante do Senhor. E não perdoar é um pecado. Então aqui Jesus está nos ensinando a dizer: Pai, perdoa o meu pecado, assim como eu também perdoo a quem me ofendeu. No versículo 14 ele diz: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Então o que ele está falando? Se você perdoar as pessoas que ofenderem você, porque se você perdoar a pessoa que te ofendeu, as pessoas que te magoaram, que te machucaram, ele também vai perdoar os seus pecados. Mas, no versículo seguinte, ele diz: se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. O que isso quer dizer? Que para nós obtermos perdão do Pai, para que o Pai perdoe os nossos pecados, nós devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam. E agora, pulando para outra passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 18, eu vou ler do versículo 21 ao 35. E diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, para que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então aqui, Pedro ele chega para Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Né? Será que tem um limite de vezes que eu devo perdoar? Então Jesus está dizendo: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é um perdão muito maior do que aquele perdão que Pedro estava achando. Será que é só até 7 vezes? Não, mas Jesus diz até 70 vezes 7. É muito mais que isso. E daí ele conta, né, a história de como que o reino dos céus ele pode ser comparado. Então ele conta que o rei queria fazer as contas com os seus servos. O rei, como sendo autoridade, como sendo superior aos seus servos, ele tinha total direito, ele tinha pleno direito de fazer essas contas para que os seus servos lhe pagassem o que lhe deviam. E foi apresentado ao rei um servo seu, que devia 10.000 talentos. E o servo não tinha com que pagar, então o rei ordenou que a mulher, os filhos e tudo que ele tinha fosse vendido para que ele conseguisse pagar a dívida.
Mas o servo, ele se prostrou, ele reverenciou o Senhor e pediu, por favor, né? Ele disse, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Só que o Senhor, ele fez muito mais que isso, o rei fez muito mais que isso. Ele poderia ter dado um prazo para o homem de determinado tempo para que ele pagasse a dívida. Mas o rei fez muito além disso. O rei perdoou a dívida. O rei deixou de cobrar a dívida. E a dívida era de 10.000 talentos. Então, o servo ele não foi preso, ele foi, né? Aqui diz que ele foi solto e que o rei havia perdoado a dívida. Mas algo que acontece depois que ele é solto, ele encontra um conservo seu. O que é um conservo, né? É realmente um companheiro de trabalho dele. E esse companheiro de trabalho dele, ele devia 100 dinheiros. E aquele servo que havia sido perdoado pelo rei, é como se estivesse esquecido do tamanho da dívida que lhe havia sido perdoado. E ele chega nesse conservo, nesse seu companheiro de trabalho, e realmente sufocava ele, dizendo, né, paga-me o que deves. Então ele queria porque queria receber o que o outro estava devendo. Ele queria porque queria receber o pagamento da dívida que aquele conservo tinha para com ele. E então, os outros viram isso, os outros conservos viram isso, falaram para o rei o que estava acontecendo. Olha, acabou de sair daqui um servo seu, que o Senhor perdoou a dívida de 10.000 talentos, e agora ele lançou mão. Ele tá agarrando pelo pescoço outro conservo dele que tá devendo apenas 100 dinheiros. Então isso chegou aos ouvidos do rei. E o rei chamou aquele servo à sua presença e disse, servo malvado, né? Então ele fala, eu te perdoei, porque você me pediu. Então você não deveria fazer igual ao teu irmão, você não deveria passar isso à frente, esse ato de íntima compaixão que eu tive contigo. Você também não deveria ter tido esse ato com o seu conservo. E aconteceu que esse rei entregou esse servo aos atormentadores até que ele pagasse realmente o que ele devia. E Jesus diz no último versículo assim, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção nessa história aqui é que, primeira coisa, o rei, o patrão, ele estava exigindo do empregado, do seu servo. Ele tinha razão de estar exigindo isso. Ele era o rei, ele era a autoridade sobre o servo. E a gente consegue colocar isso na nossa situação. Quem é o rei aqui? É Deus, é o Todo-Poderoso. E quem é o servo? Somos nós. Então, Deus tem direito de nos exigir algo. E aqui outra coisa que me chama a atenção é que o rei poderia não ter tido compaixão dele. O rei poderia ter falado, eu não quero saber. Vende tudo que você tem, vende sua mulher, seus filhos, vende, eu simplesmente quero que você me pague a dívida. Mas não, o rei se moveu de íntima compaixão por aquele servo. E assim fez o Senhor conosco quando enviou o seu único filho para morrer por amor a nós. E além disso, a dívida daquele servo, a dívida daquele empregado era muito grande. Era de 10.000 talentos. Outras versões, elas vão dizer que a dívida é de milhões de moedas de prata. Então, era uma dívida muito grande, muito grande. Mas esse servo recebeu perdão. Só que a dívida que esse servo foi cobrado do seu conservo, do seu companheiro de trabalho, era muito insignificante perante o que ele devia ao Senhor, ao rei dele. O companheiro de trabalho dele devia apenas 100 moedas de prata. Então, será que a nossa dívida perante Deus, perante o Senhor, não é muito
maior? Será que o nosso pecado, os nossos erros, não são muito maiores do que aquele erro que o irmão cometeu contra você? Do que aquele pecado que alguém cometeu contra você? Outra coisa, o pedido do conservo para com aquele servo que havia sido perdoado era o mesmo. Era o mesmo pedido que aquele servo fez para o rei. O mesmo. Então, e ainda assim ele não teve misericórdia. Olha a gravidade disso. O rei sendo rei, escutou o pedido do servo, perdoando. Mas o servo, com seu conservo, escutou o pedido do conservo, que era o mesmo que ele havia feito para o rei, e não perdoou. Sendo que a dívida era muito menor do que a que ele devia. E algo que me faz pensar é o que levou esse homem a não ter perdoado. O que levou esse servo a não ter se movido de íntima compaixão pelo seu companheiro. E a resposta disso é o orgulho. O orgulho, ele faz com que a gente se ache bom o suficiente para não perdoar a dívida do outro. O orgulho, ele faz com que a gente se ache bom o suficiente, acha com que a gente se ache melhor que o rei para não perdoar. Então, será que a gente tem realmente se movido de íntima compaixão? Será que nós temos realmente tido misericórdia com as pessoas e aqueles que erram, que pecam contra nós? Será que nós temos realmente perdoado? O perdão liberta, o perdão é libertador. Eu sei que às vezes é algo realmente difícil, mas é algo libertador. E nós fomos perdoados pelo Senhor. O último colocamento sobre aquela passagem que Jesus contou é que o homem que não perdoou, ele ficaria muito mais tempo na prisão do que aquele com o qual ele não decidiu perdoar. Por quê? Porque aquele que ele não decidiu perdoar, o seu conservo, ele devia apenas 100 dinheiros. Então, se ele fosse preso, comparado ao tempo que esse servo ficaria preso, ele seria liberto muito mais rápido. Já esse servo, que antes foi perdoado pelo rei, mas agora vai ter que pagar pela dívida, ele vai ficar muito mais tempo preso, porque a dívida dele é muito grande. Porque a dívida dele é de 10.000 talentos. Então que a gente vem refletir a respeito desse assunto e entender que nós não somos juízes, nós não temos autoridade para chegar e falar para a pessoa, eu não te perdoo, ou para não perdoar, para não abençoar a vida das outras pessoas, daquelas que nos magoaram, daquelas que nos ofenderam. Então que nós venhamos realmente viver essa mensagem, viver um coração que se move de íntima compaixão pelos outros. Um coração que perdoa, um coração que, assim como o Senhor nos perdoou, nós também venhamos passar esse perdão à frente. Que também nós não venhamos segurar, que nós não venhamos guardar rancor, mas que nós venhamos liberar com alegria, liberar com amor sobre a vida das pessoas. É isso que o Senhor colocou no meu coração nesse dia. Que você continue andando firmado nos caminhos do Senhor, que você não se desvie deles, que você continue lendo, praticando, obedecendo de todo o coração a sua palavra, que você continue congregando e viver realmente uma vida de amor e de comunhão, porque isso faz muito bem, né? A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, então esses relacionamentos, eles vão realmente nos aproximando mais de Cristo quando nós estamos junto com os nossos irmãos na fé, né? E eles realmente nos aproximam mais de Cristo, eles realmente nos trazem para mais perto do Pai. Então, que nós venhamos realmente nos aprofundar mais no conhecimento de Jesus, fazer o seu nome conhecido através de nossas atitudes, através de nossas palavras, conforme a vontade de Deus. E é isso.
Muito obrigada por ter escutado até aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente. Esse episódio aqui, na verdade o podcast inteiro, né? Ele tá disponível nas plataformas do Anchor, do Spotify, do iTunes, do Google Podcasts e do Cashbox também. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, te protegendo e que você venha ter um ótimo dia ou uma ótima noite. Em nome de Jesus.